Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai relembrar como que é a ausculta da terceira e da quarta bulhas cardíacas. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. E pessoal, só lembrando, eu também tenho um canal secundário, onde eu falo sobre alimentação saudável, rotina de exercícios físicos e qualidade de vida. Passe lá e confiram. Então vamos lá! Antes de entender o que é a terceira e a quarta bulha, é muito importante a gente ter conhecimento de como que é uma ausculta cardíaca normal. Então, para isso, eu vou sugerir para vocês que vocês revejam aquele vídeo da ausculta cardíaca normal que a gente tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Daí então, sabendo como que é o normal, a gente vai partir para o conhecimento do que é o alterado. E aqui eu vou seguir aquela mesma didática. Eu vou rapidamente falar como que é a fisiopatologia daquela alteração e depois a gente vai escutar a representação sonora daquela alteração. Então vamos começar com a terceira bulha. A terceira bulha, ela acontece naquela fase de enchimento rápido, no terço inicial da diástole. Por isso também ela é chamada como um ruído protodiastólico. Ela se origina daquelas vibrações produzidas na parede do ventrículo por causa do enchimento rápido. E ela tem muita relação com a sobrecarga de volume. Por isso, então, ela vai estar associada nas insuficiências ventriculares e insuficiência mitral. É importante lembrar também que ela pode ser fisiológica no caso de crianças e adultos jovens. Ela é um som grave e de baixa intensidade. Isso faz com que ela seja melhor audível com a campânula do seu estetoscópio. E também ela é melhor audível no foco mitral e com o paciente em decúbito lateral esquerdo. A representação sonora é feita pelo som onomatopeico tu. Agora vamos então pegar aqui o fonocardiograma e situar a terceira bulha. A gente vai colocar ela aqui no terço inicial da diástole. E agora vamos colocar os fones de ouvido para a gente escutar a representação sonora da terceira bulha. Bom, agora que a gente já conheceu a terceira bulha, a gente vai passar para a quarta bulha. A quarta bulha acontece na fase de contração atrial, ou seja, no final da diástole. Por isso, ela também é chamada de ruído telediastólico, ou também pode ser chamado de ruído pré-sistólico. Acredita-se que ela é originada pela rápida desaceleração do fluxo sanguíneo que vai dos átrios para os ventrículos. Porém, o mecanismo de gênese dela ainda é incerto. Ela geralmente está relacionada com sobrecarga de pressão, como nos casos de miocardiopatia, coronariopatia, hipertensão arterial sistêmica e estenose aórtica importante. Em alguns raros casos de crianças e adolescentes, ela pode também ser fisiológica. E o som da quarta bulha, ele também é grave e de baixa intensidade, sendo então melhor audível com a campânula do seu estetoscópio. Ele pode ser representado pelo som onomatopeico tu, ocorrendo milissegundos antes da primeira bulha. Por isso, então, infelizmente, ele também pode ser confundido com o desdobramento da primeira bulha. Mas uma diferença é que esse som ele tem uma intensidade mais baixa, é melhor audível com a campânula e mais próximo da ponta do coração. E agora vamos situar a quarta bulha aqui no fonocardiograma. Lembrando, é um som telediastólico, então vai ser aqui no terço final da diástole e ele vai acontecer milissegundos antes da primeira bulha. Agora então vamos colocar os nossos fones de ouvido para a gente auscultar a quarta bulha. E por último, eu vou falar a respeito dos ritmos. Isso é mais uma classificação semiológica. A gente pode ter ritmo binário, tríplice e de galope. No ritmo binário, a gente tem a primeira e a segunda bulha, ou seja, é um ritmo auscultatório praticamente normal. No ritmo tríplice, a gente tem 3 bulhas. Pode ser a primeira, a segunda e a terceira bulhas, ou a primeira, a segunda e a quarta bulhas. E no ritmo de galope, a gente vai ter 3 ou 4 bulhas,
porém com frequências cardíacas elevadas. Daí então ele recebeu esse nome por lembrar um galopar de um cavalo. E daí a gente tem 3 tipos de ritmos de galope: o galope atrial, o galope ventricular e o galope de soma. No galope atrial a gente vai ter a primeira, a segunda e a quarta bulhas. No galope ventricular a gente tem a primeira, a segunda e a terceira bulhas. E no galope de soma a gente tem as 4 bulhas juntas num ritmo taquicárdico. Vamos então escutar uma representação sonora de todos esses ritmos. E agora então vamos colocar os fones de ouvido para a gente auscultar o ritmo de galope atrial. E agora a gente vai auscultar o ritmo de galope ventricular. E por último a gente vai auscultar o ritmo de galope de soma. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários e se gostou muito do vídeo também compartilhe ele, porque tudo isso, gente, ajuda muito no crescimento aqui do canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos!